Então, bora lá, pessoal. Pode dar só um zoom aí, pode falar o que é comunidade. Então tá, pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, aos que estão chegando. Então, hoje a gente vai fazer um evento, um workshop sobre retrospectiva de retrospectivas com o Pedro Amaro. Mas antes, gostaria de apresentar para vocês a comunidade, né? Então, ela é uma comunidade para se jogar, né? Onde a gente pratica tudo aquilo que a gente acredita. A gente é Walk the Talk. A gente preza muito pela questão da experimentação. Então, a gente está aqui justamente para aprender, para compartilhar, para, enfim, trocar. E a gente preza muito pela questão da transição de carreira, então a gente está aqui para justamente ajudar as pessoas que estão aí nessa jornada, iniciando, e podem contar sempre com nós, para partilhar, para tirar dúvidas. E o que a gente não é aqui como comunidade, né? Então a gente não é a promoção no LinkedIn, a gente não está aqui para fazer modinha, a gente muito menos é remunerado por estar aqui, então a gente está aqui realmente como voluntários para fazer essas trocas. A gente é zero preconceito e a gente não está aqui como advogados para ficar julgando né, falando o que é certo e o que é errado. Então, justamente, a gente preza pela questão da experimentação pelos cientistas, né? Então, falando um pouquinho aqui da nossa proposta, né? A gente quer empoderar e engrandecer o Mindset Ágil aqui em Portugal. Então, nossos principais princípios e valores são a empatia, a união, prezar por um ambiente seguro, né? A gente tem muita questão do empoderamento das pessoas, a gente sempre busca pessoas aqui que estão começando, que queiram dividir com os outros. A questão da colaboração é sempre via de duas mãos. A gente preza muito pela questão da ética e a gente é completamente zero preconceito, como eu falei, e a diversidade que é super bem-vindo. Então, pessoal, hoje a gente vai ter aqui nossa dinâmica com o Pedro Amaro. Então, tudo contigo aí, Pedro. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Ok, vamos então aqui arrancar. Ok, isto aqui é o plano para hoje. Basicamente é só mesmo considero isto uma ideia geral, mas eu normalmente costumo ajustar durante a sessão, dependendo de como as coisas correm. A ideia será aqui fazer uma introdução rápida de 15 minutos, depois vamos para o Expectations Board, que é para colocarem expectativas que têm para a sessão. Não prometo que vamos descobrir tudo durante a sessão em si, mas há sempre reserva aqui um pedaço no final para voltarmos lá e vermos do que é que não falámos ainda, o que é que podemos ainda discutir. Depois aqui só uma parte rápida de algumas hints and tips gerais para retro. E depois o exercício em si. Vamos seguir aqui o formato de 5 steps normal, que é fazer uma retrospectiva sobre as vossas retrospectivas. Portanto, para começar, e é aqui que as minhas retros normalmente costumam começar a ser diferentes, vamos fazer um meme. Ou seja, a ideia é cada um de vocês criar um meme sobre uma situação das vossas retros anteriores. Tem aqui o Image Flip, podem usar também o Meme Generator, estão à vontade. Eu vou reservar aqui 6 minutos para esta parte, talvez. E agora, o motivo pelo qual eu vos pedi para pensar numa música, deixem-me só juntar aqui o pessoal que se juntou entretanto. Ok. Acho que só o Diogo tá bloqueando aqui o quadro, a gente não consegue clicar no link. Vou dar desbloquear. Desculpem. Desculpem. São barcos. Ok, Diogo, podes redimir-te escolhendo uma música fixe. Portanto, música de 3 a 4 minutos, enviei o link do YouTube. Sure. Portanto, eu vou iniciar aqui o timer. Portanto, 6 minutos para um meme ou pelo menos um meme, que eu às vezes vejo nas equipas com que eu faço. Nas equipas com que eu costumo trabalhar, faço isto para o sprint. E normalmente eles começam com um meme na primeira retro e se eu repito isto 2 ou 3,
Aí na terceira já estão a criar para uns 4 ou 5. Já agora, para o pessoal que trabalha com Safe, uma coisa fixe disto é que eu faço isto, ou, por exemplo, no PI anterior experimentei fazer isto em todos os sprints, e depois quando cheguei à retrospectiva do PI fizemos a rever a galeria de memes, portanto foi uma maneira divertida de estarmos ali a rever, ok, o que é que aconteceu durante o PI todo. E relembrou algumas situações que já estavam meio esquecidos. Onde é que é para botar o meme, Pedro? Só Embaixo? clicar aqui em baixo. Yeah. Portanto, já publiquei a música no chat. Ok. Já agora não sei como é que isto vai ter impacto na gravação. Sorry, Raquel. Muito smooth. Yeah. Boa noite, Pablo e Felipa, que se juntaram. Ok, ainda tem mais 4 minutos. Podem criar mais do que um se quiserem. Já agora, isto é só sobre retrospectivas que temos tido, não necessariamente sobre o resto do trabalho como Agile Coach que temos feito. É focado só em retrospectivas. Ok. Acho que para isso se calhar precisávamos de, se fosse sobre o resto do trabalho, eventualmente de 1 hora para esta secção. Já agora uma tip. As músicas eu normalmente uso para duas coisas. Primeiro, agarrar um bocado ali a atenção do pessoal. Quando os membros não resultam para isso, a música costuma agarrar. E também aquele awkward silence em que estamos a ouvir só o pessoal escrever no teclado quando está na parte de ou escrever o que aconteceu durante o sprint ou isso tudo. Isto ajuda a disfarçar um bocado isso e também a criar um ambiente mais relaxado. O que eu faço às vezes também com as equipas é escolher temas. Eu tenho equipas que vão desde coisas standard como 90s ou 80s ou rock, até uma equipa que está sempre a encontrar qual é que vai ser o tema mais interessante a seguir. O último deles foi remixes europeus de músicas da Disney. Portanto, acaba por ser também uma espécie de jogo. Começarmos ali a aumentar também o desafio. Portanto, eu vejo a retro não só como ok, vamos olhar para o sprint e ver o que é que temos a aprender, mas também uma espécie de team building. Pessoal que chegou depois aí, colocar um meme sobre o que significa retrospectiva, né, Pedro? Do que considera aí as retrospectivas. Ou uma situação que tenha acontecido numa retrospectiva que vocês queiram mencionar. Okay. E a parte da música já agora também foi por isso que eu sugeri headphones, já estão a perceber porquê. Ok, querem mais um minuto? Ou o minuto que falta chega? Acho que chega.
mim chega. Não sei se para a malta que chegou agora se... Ok, estamos no fim da time box. Ok, 10 segundos para espreitarmos só o que temos aqui. Este aqui é daquelas coisas do safe space ser importante. Yeah. Vamos a do diálogo é demasiado. Yeah. Este é o motivo pelo qual eu tento fazer as retros de maneira diferente, para ser não chegarmos ao final todos cansados. Eu também tento, mas às vezes acontece. Ontem saí de rastos. Meu meme está perdido no meio do Miro. Eu estou perdido no Miro aí. Então, Onde é que foi parar? deixa lá ver se a gente Não sei. será isto? Não, não é isto. É o do Senhor dos Anéis. Tá. Encontrou, obrigada. Boa, tá aí. Vou arrastar para aquele Eu lado. tô perdida aqui no Miro. O Miro é bom, mas tem isso, né? Por acaso, há uma coisa que eu devo dizer que é... Eu descobri uma coisa, Pedro, porque desde que eu fiz shadowing contigo e percebi esta cena, eu experimentei incluir na realidade esta parte do icebreaker em outros tipos de retrospectiva e na realidade isto funciona espetacularmente bem. Posso dizer que tens pelo menos uma pessoa com quem eu trabalho numa das minhas equipas que me pediu especificamente para fazer mimo retrospectives com aquela equipa que ele está a ajudar. Top. É aquela coisa, cria um ambiente mais ligeiro, mas só ao colocar aqui os problemas também já está a facilitar a parte em que eles vão pensar mais à frente. Exato. Que é isso. Já temos aqui alguns. Muito provavelmente vamos ter algum destes memes a surgir no formato de tema mais à frente na retro. Agora uma coisa que eu também aqui costumo fazer é se calhar 4 minutos só para escreverem aqui os temas que vocês gostavam de falar durante a retro. Como eu disse há pouco, não prometo que vamos conseguir cobrir todos durante a retro, mas no tempo que sobrar no final, voltamos aqui e tentamos falar sobre os sticky notes que tivermos. Eu já coloquei aqui as que tinham adicionado anteriormente. Portanto, se vocês já as tinham colocado no board anterior, já estão aqui automaticamente. Se ainda não tinham colocado, têm agora 4 minutos para fazer. E esses 4 minutos vão ser feitos com a escolha musical. Deixa-me só acrescentar aqui o pessoal que se juntou entretanto. Já agora foi por isto que eu vos pedi aquela música de 3 a 4 minutos, by the way. Ok. Filipa, escolha musical de 3 a 4 minutos. Link do YouTube. Ok. Então. E, entretanto, deixa-me só colocar aqui.
Não repara a foto aí no chat, porque o negócio aqui. Minha música tá aí no chat, tá, Pedro? Ok. Vamos ver. A Flip ainda vai enviar dela, acho eu. Já agora as músicas também acabo por encaixar aqui um bocado. Eu às vezes faço, por exemplo, eu tenho um formato retro, que eu faço a time box de algumas coisas à música. Por exemplo, quando eu faço a retro do Top Gun, às vezes meto a duração da música Danger Zone para o pessoal escrever as coisas. É também uma maneira mais soft de fazer enforce de time boxes. Uhum. Ok, vamos já ver qual é que é a escolha musical da Flipa. Stop. E agora avisem se o volume estiver demasiado alto ou demasiado baixo, que eu estive aqui a ajustar Assim coisas tá há bom. bocado. Um bocadinho menos. Assim está bom? Ok, assim está melhor. Ok, mais cerca de 1 minuto e meio. Ok, faltam uns 30 segundos. Querem mais 1 minuto ou não vale a pena? Os 30 segundos chegam para acabar. Para mim está bom. Enquanto isso eu vou só aproveitar para espreitar aqui alguns. Ok. Olhando assim por alto, eu diria que alguns destes, provavelmente vamos falar neles nos próximos. Os próximos 10 minutos é só umas hints and tips genéricas. Outros, provavelmente será na parte da retrospectiva, do exercício da retrospectiva em si. Portanto, estão à vontade para me interromper na próxima parte. O que nós não farmos, entretanto, eu volto aqui no final para vermos em mais detalhe, ok? Portanto, antes de avançar, só algumas coisas. Provavelmente vocês já sabem a maior parte do que está aqui. Portanto, avisem se quiserem que eu avance um bocadinho mais depressa. Este aqui é uma justificação que eu normalmente vejo mais simples para fazermos retrospectivas, aprender com o que aconteceu. É uma maneira também fácil de perceber, ok, porque é que vamos fazer retrospectivas, vamos aprender com o que passou e depois isto já vai responder aqui a outra coisa que vocês tinham ali atrás, que é quando é que as fazemos? Estava ali uma questão de se é sempre para sprint ou projeto. No meu caso, por exemplo, eu vario imenso. Faço sprint retrospective, PI retrospective, que é uma retrospectiva de um conjunto de sprints.
Por exemplo, quando eu fiz este workshop com alunos de gestão da Católica há uns tempos atrás, e aí fizemos uma retrospectiva do semestre deles, em que tivemos a analisar dificuldades que eles tiveram com trabalhos de grupo, com os projetos da universidade e assim. Ou seja, o que eu vejo fundamental é se o scope da é definir bem o scope da retrospectiva. Portanto, isso ficar completamente claro. Pois aqui isto são umas key guidelines para a retrospectiva. Ser um safe space. Esta aqui é fundamental para se a retrospectiva, se a equipa sentir que não está à vontade, a retrospectiva vai falhar. Não levar as coisas de forma pessoal, focar nos problemas e não nos sintomas, não partilhar se a equipa não permitir e não exagerar nos commitments. Depois aqui também assegurar as time boxes, por isso é que eu normalmente ou uso músicas ou timers para cumprir e, independentemente da ferramenta, o que interessa é a retrospectiva. A ferramenta não deve ser o foco da retro. Ok, depois coloquei aqui também algumas ideias de retros, se vocês quiserem espreitar. Estas são aquelas mais standard, tipo Well Not So Well Ideas, For Else, Sailboat, etc. Eu vou ser honesto, eu não gosto muito destas, acho que são aborrecidas. Eu costumo sempre tentar fazer alguma coisa diferente. Coloquei aqui também umas outras que vocês podem experimentar. Isto foram algumas que eu fui criando para as minhas equipas. Uma baseada em Dragon Ball, Top Gun, uma que é Musical Retrospective, ainda mais musical do que esta. Por exemplo, na Musical Retrospective, a parte de discussão é feita à base de sticky notes, essencialmente. Porque está também uma música a tocar nessa parte. É fixe para equipas em que tem um elemento que é mais overpowering a nível do resto do pessoal, a nível de opiniões. Depois tem também aqui, isto se quiser respeitar as minhas no Miro, Los Pedros, isto é uma área que eu criei com um ex-coach da OutSystems, o Pedro Barata. Nós escrevemos, que já agora está ligado a este artigo aqui, que foi para o Medium da OutSystems de como melhorar as retros. Uma hint interessante já agora quanto a isto. Se vocês se esquecerem do link, vocês podem encontrar o artigo facilmente se procurarem por qualquer combinação de 2 destes 3 nomes. Son Goku, Rick Astley ou Shania Twain. Então é uma maneira fácil de lá chegar. E é para como tornar uma retro mais divertida. Depois tem também aqui a Musical Retrospective e a Meme Retrospective. Entretanto já tenho uma segunda versão. E há imensos outros temas online que você também pode procurar, tipo Mario Kart, Star Wars, ou a parte mais divertida, que é criarem a vossa própria retro. Portanto, isto era o que eu tinha da parte teórica mais ou menos chata, dos 10 minutos. Há alguma questão aqui antes de avançarmos para o exercício da retro em si? Ou algum feedback da vossa experiência que vocês queiram dar? Já agora tu falaste naquela da musical, em que para aquelas situações em que tens sempre um elemento da equipa, não é, que acaba por dominar, não é, as discussões. E eu tentei fazer algo semelhante ontem, uma silent retrospective, e a equipa não gostou da ideia de não poder comunicar. Pronto, sabia que eu achava que ia acabar por ser uma retrospectiva engraçada, acabou por ser tanto uma frustração para mim, não é? Porque tinha idealizado uma coisa e não correu como esperava, e quase que, não vou dizer um linchamento, mas eles estavam furiosos comigo ontem. Depende muito umas equipas correu super bem, gostaram da ideia, outra foi quase tipo linchamento. Não voltes a repetir isto. Depende imenso da personalidade da equipa. Eu acho que isso, à medida que nós vamos conhecendo, dá para irmos ajustando. Eu por acaso já fiz umas silent retros também. Tenho várias equipas e fui rodando por volta de umas 10. E das 10, na verdade, só vai umas 3 é que quiseram repetir, as outras também não quiseram repetir. A questão é mais de, primeiro,
de que a equipa aceite experimentar fazer isso, e depois é daquelas coisas que nós esperamos feedback, não temos que levar estas coisas muito a peito, portanto, também para quando Claro. fazemos uma experiência é um Uhum. bocado o mesmo princípio, não é? Sim, pá, Agora, há uma coisa que é, o Silent Retro é tão diferente que também tem um learning period que é um bocado grande. Ou seja, há muita gente que vai acabar por não desfrutar porque não consegue perceber como é que há de funcionar. Eu tentei ir melhorando o UI, como eu fui fazendo cada dia com uma equipa diferente, e fui tentando melhorar para ser mais óbvio eles perceberem, porque não ficavam perdidos o que é que eu tenho que fazer agora. Ou seja, às vezes seria preciso fazer se calhar 2 ou 3 vezes com a minha equipa para ela até ter um verdicto final, de facto. Sim, sim, sim. Eu já tinha, assim, não com a mesma equipa, mas já tinha feito com outra equipa no dia anterior e até melhorei, pronto, para ter mais instruções, mas aquilo começou logo, eu, quer dizer, tinha logo no início para um aviso para lerem as instruções todas antes de começar e para depois fazerem raise your hand com as reações do Zoom. E logo passado 10 segundos toda a gente já tinha lido. E eu, tipo, isto não vai correr bem. Tipo, não é impossível já terem lido as instruções todas. Mas sim, acho que houve ali logo do início que mas houve aí resistência e não podes... estavam receptivos. Diz, Pedro. Mas se vocês, por exemplo, no meu caso, eu uso isso só mesmo na parte de discussão em si. Ou seja, tento facilitar ao máximo, tento eliminar a necessidade de haver instruções, basicamente. Durante Uhum. sigo isso. Mas na Silent Retro tu tens que ter, porque tu não há fala, né? Se tu em silêncio, tu tens que ter, as pessoas chegam, no meu caso, eu não lhes dizia a que é que iam, eles chegavam, eu não falava, falavam para mim, eu não lhes falava, e portanto, a parte mais de perceberem o que estava a acontecer. Ok, vocês estão é tipo Silent Retro, por assim dizer. Eu Sim. não gosto do formato de Silent Retro só por si, por isso queria uma coisa diferente. Ou seja, a parte do silêncio é unicamente da discussão do tema em si. Ou seja, quando estás a discutir o tema, apenas o podes fazer sobre post-its. Mas de resto eu sigo. Se eles têm uma dúvida, posso esclarecer por voz, coisas desse género. É uma abordagem mais. É por isso que é musical retro que é mais light, mais fácil se calhar deles entenderem. Sim, mas onde eles mostraram, depois no fim falamos e até onde eles acharam que não fazia sentido nenhum, era mesmo na parte de discussão, ok? Ter que ser feita por post-its. Isso só uma parte, pronto. Yeah. Estamos sempre a aprender, não é? E cada equipa. Sim, cada equipa é uma equipa. É uma equipa. Okay. Mais alguma coisa que queiram mencionar? Então, se não, passamos aqui rapidamente para a parte da retro em si. Eu aqui, deixa-me só ver quantos é que somos. Se calhar mantemos os números que temos aqui. A ideia aqui será escolherem aqui um personagem do Dragon Ball e arrastarem aqui para cima com qual é que é a coisa nas retros que vos ajuda mais, qual é que é o vosso maior desafio e qual é que foi a coisa mais importante que vocês aprenderam até agora. 5 minutos, talvez. Dá-nos uma música e já vemos. Yeah. Deixa-me só acrescentar aqui quem se juntou entretanto. Nós temos aqui. Temos aqui uma troca. Vai ser por pouco. Aí, Cristiana, you're up. Eu acho que já partilhei uma, certo? Se não, posso buscar aqui outra. Tinha. Yep. Não sei se é assim um bocadinho para estarmos a fazer exercício. Ok, eu não estou a encontrá-la, portanto, se quiseres podes trocar. Só encontro aqui o link que tu adicionaste do Miro. Vou meter uma música de elevador. Deixa eu ver.
Já É um usei bocado também. shitty. Ok, faltam uns 3 minutos. Diogo, podes escrever em português aqui. O tópico é sobre retros ou é sobre. Ou é mais alargado? Especificamente sobre retros, neste caso. Ok. Alguém tinha mencionado no chat que estava com dificuldades. Se entretanto vocês repararem que estiver aí outro sticky note com algo parecido com o vosso, podemos também começar já a agrupar para ver se temos aqui clusters de temas. Ok, 5 segundos finais. Então vamos espreitar o que temos aqui e clarificar algumas dúvidas. Eu diria se calhar talvez 1 minuto por cada classe se quisermos acrescentar alguma coisa. Portanto, aqui falhar como o Scrum Master anteriormente. Alguém quer mencionar aqui alguma coisa? Eu posso dizer que fui eu que o fiz.
na minha empresa anterior, primeiro estive numa equipa em que estávamos inteiramente a começar, ninguém tinha experiência nesta coisa e o trabalho de Scrum Master ficou assim um bocadinho pronto. Aquém, vamos dizer assim, porque a pessoa na altura foi feitas várias propostas até para ele fazer formação e não aconteceu muito, até que chegou um momento em que eu decidi mudar de equipa e nessa equipa passei a ser eu e eu posso dizer que os primeiros meses como um Scrum Master aquilo foi um bocado difícil, vamos dizer assim, no mínimo. Eu não tinha mesmo noção. E não era só Scrum Master, era Scrum Master e Developer. Que, sendo estupidamente difícil, foi uma aprendizagem do caraças. Às vezes é para aí que uma pessoa faz, consegue perceber porque é que às vezes nós pensamos que é fácil e é tão mais complicado que isso. Pá, eu ligaria se calhar, ao que tu disseste, se calhar Uhum. a tendência normal é tentarmos ali ser absolutamente perfeitos para garantir que vai correr tudo bem, mas pá, às vezes é just do it e vamos evoluindo iterativamente. Ok. Este aqui, pelo menos a minha opinião, acho que acho que é fácil de ver qual é que é. Eu tento sempre fazer qualquer coisa, é aquela coisa, é para chamar a atenção sempre. Aí para ser diferente e criar um ambiente relaxado. Tá? As retros é sempre uma coisa em que vai ter discussões difíceis e é mais fácil ver discussões difíceis se as pessoas estiverem a divertir do que se estiverem ali Em já modo combate. estressadas logo no início. Yeah. Quero mencionar aqui também mais alguma coisa? Acho Onde é que está o meu? Posso pelo menos dizer, acrescentar e Tá aqui. sugerir este aqui ser adicionado aqui. E este Acho aqui que- também, que eu coloquei este icebreaker, não sei. Eu se calhar mantinha esse Em aqui baixo? neste cluster de formatos ok. sempre diferente. Ok. Tá bem. Depois Sim, ali é mais a criação do mood, vamos dizer assim, propriamente temáticas. sim. Mas eu sugiro juntar-se a este por uma razão, é que não se pode usar qualquer icebreaker numa equipa em que tem pessoas que têm uma cultura comum, vamos dizer assim. Por exemplo, a malta mais velha, a ideia de mimos normalmente não passa, simplesmente. Eu sei que tenho uma pessoa dentro de umas equipas que eu falei disso e ele disse, isso é só estúpido, não sério, não faças isso. E eu, ok, point taken, já sei que com este não vale a pena. É aquela coisa, epá, o que se usa com a equipa deve ser a ver o mood da equipa e a personalidade deles e assim. E este aqui dos formatos diferentes. Nesse caso, eu acho que está mais ou menos ligado a este no sentido de conhecendo a equipa, ou isto ajuda a conhecer a equipa e conhecendo a equipa pode-se evoluir sempre para um formato melhor. Neste aqui eu acho, não sei se você mencionou, mas epá, fazer o mesmo formato durante muito tempo acaba por ser um bocado aborrecido. Sim, eu tento sempre fazer todos os sprints, faço sempre, um formato diferente. Até para lhes criar, no fundo, aquela expectativa pela sessão, e do que é que vamos fazer hoje, não é? Sim. E eu acho que é daquelas coisas que, ou seja, se houver uma mudança muito drástica, as pessoas ficam logo reticentes. E como esta é uma mudança pequena, ou seja, o foco é o mesmo, mas estamos a fazer diferentes perguntas, eu acho que isso tem é um benefício porque vamos ter respostas muito diferentes e as perguntas só são mudadas ligeiramente a forma como é que são feitas. Eu coloquei aí um que está lá nesse grupo, nesse cluster, que é Involving the Base Format, e depois pus em prints not exactly the template. Porque, ou seja, uma coisa é mudar o template, e como vocês dizem, para agora não tenho feito tanto assim, mas a malta também fazia todos os prints, mudava o template, mas não é disso que estou a falar. É assim, mudando o template, há dos outros aspectos base que desde que comecei a fazer retros até hoje, que comecei a perceber, tem que ter sempre este ponto numa retro. Independente de qual é o template, tem sempre um momento em que faça isto. Por exemplo, vou dar o exemplo das métricas, por exemplo. Então, pusei esse ponto como sendo uma coisa que fui evoluindo, percebendo que muda o que muda, há aqui outras coisas que têm que sempre passar por lá. Sim. Yeah.
Por exemplo, um que eu acho que, ou que eu mantenho em todas, é ver os action items de uma retrospectiva anterior, por tipo, exemplo, para exatamente. ajudar no follow-up. Sim. Yeah. Sim, sim. Depois aqui não fazer plano de ação quando estava a iniciar como Scrum Master. Alguém quer falar uma coisa deste? Eu coloquei, tá conseguindo achar o botão no mudo. Eu coloquei quando eu iniciei na minha carreira como Scrum Master, a long time ago. Eu fazia as retrospectivas e achava, o que foi bom, o que foi ruim, e esquecia o tal do plano de ação. E aí, com a evolução e tal, a gente percebe que, tipo, é os gafes que a gente vai cometendo, e é um pouco de uma lição aprendida também, de ter os planos de ação estabelecidos e action points aí para o time. Passando agora aqui para os desafios. Deixem-me só ver, acho que a partida já estão todos alinhados. Desconforto com silêncio. Isto aqui eu suponho que seja aquele de hey, alguém tem alguma opinião e nada. É que é não só isso, porque depois, e essa é daquelas coisas que é como é que quando se deve preencher ou não em silêncio. Olha, acho que há uma parte de uma pessoa tornar-se confortável com o silêncio, também às vezes faz falta para estas coisas. Estamos constantemente em alta rotação e não damos espaço ao silêncio também para existir e as pessoas às vezes pensarem um bocadinho também. Uhum. Não é a melhor solução, vamos dizer assim. Mas é uma coisa que eu reconheço, às vezes há um desconforto de silêncio. É o silêncio de falta de participação versus o silêncio. Epá, deixa-me pensar um bocado nisso. Uhum. Aí, por exemplo, às vezes ajuda, não sei se vocês aquela estrutura do one, two, for all, em que começa-se por dar ali 2 minutos para a pessoa pensar em silêncio no que é que vai dizer, depois juntamos em grupos de 2 para discutir, depois juntamos 2 grupos. Aquela parte, aqueles primeiros 2 minutos em que estás só a pensar, ok, o que é que vamos fazer aqui, ajudam imenso. Depois chegar ao fim da sessão com actionable items. Alguém quer mencionar aqui alguma coisa? Sim, é isso. Às vezes fui eu de conseguirmos, ok, com que a equipa chegue a algum compromisso. Não, quer dizer, não há, às vezes nem é, temos situações opostas, muitas, não é, que prometem, não é, comprometem-se com fundos imundos, não é, e depois não conseguimos, não é, tornar nada uma realidade, mas noutras situações a dificuldade muitas vezes, ok, de chegar com alguns action items para pormos em prática. E as pessoas, no fundo, é isso, o compromisso, alguém tomar o ownership e termos, não é, uma deadline, e existe, sinto às vezes essa dificuldade em fazer com que a equipa assuma. Ok. Por acaso até um tópico associado a esse, desculpa, é que eu lembro-me agora é uma situação que eu comecei a reparar agora numa equipa. Eu tenho estado a dar mais suporte para fazer isto, que é, não é que as pessoas não tenham temas para discutir, mas muitas vezes esses temas são mais venting do que propriamente temas em que eles possam efetivamente fazer algo, ou algo que se possa retirar um action item, ou seja, como é que nós conseguimos, nem que seja lentamente, levar a equipa a perceber que há temas melhores para discutir numa retro que estão mais no poder deles, ou que são mais críticos do que apenas venting. Ok? É só isso também. Sim, sim, sim. Agora aí pode ajudar, fiz isso com uma outra equipa, que é quando tem a área de discussão de temas, haver gradientes de ownership do tema. Ou seja, algo que está apenas do lado da equipa, algo que não está do lado da equipa, mas que a equipa pode influenciar, e algo que, epá, no máximo podem escalar aquilo para alguém. Portanto, aí podes fazer logo se calhar uma triagem inicial, às vezes pode resultar. Ok. Sim. Depois aqui tempo. Fui eu novamente.
não é, às vezes, eu também uso muito não, uso sempre, não é? Para cada passo da retrospectiva, eu uso sempre então o timer. Quando chega, no fundo, à parte de discussão, é muito difícil. Muitas vezes ainda não chegamos, no fundo, a equipa ainda não chegou a nenhum consenso, não conseguimos chegar a ter um compromisso de algum action item e às vezes tenho alguma dificuldade em como é que vou gerir, ou seja, já estouramos o tempo que tínhamos previsto e não chegamos não chegamos a lado nenhum. Eu posso partilhar a minha experiência. Eu antes fazia um by the book, por um cronómetro, e depois no fim podia para estender ou não, se queriam ou não queriam. Achava que esse processo acaba por ser muito pesado, interventivo, cortava às vezes a própria discussão em si. E faço uma coisa que é um bocado subjetiva, que é tentar interpretar o que está a acontecer e perceber se aquela discussão é valiosa ou não. É subjetiva, não é? Mas se vejo que está ali a acontecer valor, deixar de correr naturalmente. Se vir que tipo a discussão ou é o tal venting ou estamos ali presos num ponto que não está a trazer nada, tentar então aí saltar. Sim, no fundo é o que esta ideia eu acabo por usar, não é? Mas depois chega ao fim, no fundo existe sempre um bocadinho, não é sempre, não é? Mas às vezes aquele cimento de frustração de que ficamos sempre mais tempo prontos do que é previsto e nem sempre chegamos a algum compromisso. Até houve uma sessão recentemente que usei uma abordagem diferente, que foi dar-lhes a eles, ok, a responsabilidade, estamos 10 minutos a discutir este ponto, ao final de 10 minutos são vocês que decidem se querem continuar a investir mais tempo, mais 5 minutos, continuar neste tópico ou avançamos para outro. E no fim dão feedback sempre, não é, que o tempo, a duração na retrospectiva acham que continuamos a ter que melhorar. Sim, daqui manter toda a equipa focada na retro. Também sou eu. Eu acho que manter a equipe focada na retro e a baixa contribuição das pessoas, acho que vão muito de encontro também. Porque é difícil, né? Ali o pessoal, ainda mais no mundo online, né? Que eles não têm que escrever nos post-its e tudo mais, então tá ali dispersa a coisa, então tá aqui, não tá aqui. Hoje também tivemos uma reunião que a pessoa estava naquela poker face e tipo estava em qualquer lugar menos na reunião, né? Então é difícil trazer esse foco das pessoas. E além disso, é a questão deles não estarem 100% ali para contribuir, ou por medo, ou por, sei lá, timidez. Acho que tem N fatores ali que a gente acaba interferindo muito, né? E o multitasking, não é? Estão lá, mas... Sim, estão lá, mas não estão lá, estão em qualquer lugar. São devs, estão a mexer em código, certamente é alguma coisa, porque há sempre mais alguma coisa. Ou no suporte, ou há sempre alguma coisa. Agora, aqui eu acho que este de rodar os formatos pode contribuir pode ajudar, exatamente. É mais fácil eles desligarem por completo quando vão para a retro e quase já sabem o segundo em que é para colocar o post-it lá. Por acaso há uma coisa que eu até posso, que eu agora me estava a lembrar. Há uma equipa que não faz isto como uma retro, mas a meio do sprint tem sempre ali uma horinha, que é um jogo. Eles gostam de fazer puzzles online, existe uma plataforma para isto. E eles na sexta-feira de meio de sprint vão para lá a equipa toda e também me convidaram. E eles simplesmente vão lá fazer puzzles e estão a discutir cenas. É o que lhes aparecer à frente, eles começam a discutir. Sejam coisas que não estão relacionadas, mas às vezes começam a discutir coisas de trabalho. Às vezes eu questiono-me se o que não faz falta é encontrar assim uma espécie de uma atividade que não seja de um foco extremo, mas que ajude as pessoas a relaxar e simplesmente começarem a ter uma conversa. Eu estou sinceramente a começar a considerar estar lá a participar quase com o bloco de notas ao lado, que é para de vez em quando tirar umas notas do que é que eles estão a discutir, porque na realidade são temas mais interessantes às vezes da próprias retros. É só uma ideia, pode ser que haja uma estratégia assim. É a ideia de ser ninja.
Estás a ver? Às vezes temos que ser um bocadinho ninjas para apanhar aquele feedback que realmente importa. E eu acho que isso é que é difícil. Tem muito a ver também com a cena que eu digo da experiência mais lata, que é seja um Scrum Master, seja um Agile Coach, quanto mais experiência, quanto mais vezes passamos por estes processos, começar com equipas, ver tantas pessoas diferentes e mesmo estes processos agora como estamos a fazer, dão-nos ideias exatamente para estas coisas. Eu acho que é uma posição que requer mesmo uma visão muito ampla, que é para se tirar o verdadeiro benefício deste tipo de posições. Portanto, pode ser que isto te ajude, não sei. Eu vejo isso como um formato de retro em si. Ou seja, não estás a seguir o standard, porque a retro não tem que seguir sempre este formato. Às vezes é o que resulta com a equipa. Mas a questão é, pareceu-me que eles não estão a fazer uma retro, e é isso que eles está não estão. Está a colocá-los à vontade para falarem de coisas que se surgiram, né? Está a colocá-los à vontade. É o naming. Não, mas não é só isso. Aquilo que eles chamam é um team building. E às vezes no meio de um team building, isto é mesmo muito característico de Portugal, estamos a fazer alguma coisa, é o café, lá está, um gajo está a tomar um café e está a falar de trabalho. E queixa-se tudo e mais alguma coisa e às vezes há alguma discussão que sai de lá que tem interesse. É um bocado neste processo. Pois aqui a equipa não se sentia segura a partilhar com a presença do PO. Eu aqui vou dizer que aconteceu uma vez, única vez, porque a seguir o PO saiu da empresa, mas nada a ver, por isso eu não tive a oportunidade de fazer, vamos dizer assim, para ver, mas foi na primeira retrospectiva que eu tive, ou seja, conheci a equipa completamente aberta, quando eu falava com os elementos singulares, mas depois cheguei à retrospectiva e a equipa não comunicava. Eu sabia que havia assuntos para ser discutidos e simplesmente pela presença do PO estar lá, a equipa não se sentia confortável. E foi das piores retrospectivas que tive, porque não houve assim muito sumo, vamos dizer assim. E depois disso, pronto, como a presença do PO já não estava lá, por isso as outras retrospectivas sucederam-se naturalmente, mas também é um ponto que eu não sei propriamente como lidar, vamos dizer assim, se acontecer no futuro. Será um problema montante, não da retro em si, né? Será um problema. Sim, exatamente. Sim. Ao mesmo Aqui tempo acaba por ser um dos sintomas. mas é um problema brutal para o objetivo do que é uma retro, portanto. A questão acho que é aquela parte de tentar ajudar a equipa a resolver essas questões acessórias. Nestes casos poderia ser útil para falar com o PO e vamos tentar fazer isto só com a equipa de desenvolvimento e vamos ver como é que corre. Ou até próprias one-on-ones com cada um dos elementos e tentar perceber o que é que se passa. Eu normalmente, tento fazer, de acordo com a disponibilidade, tento fazer com alguma regularidade one-on-ones com cada um dos elementos e tenho assim já uma bateria de tópicos, porque muitas vezes assim conversa-se, não vamos já assim com algumas ideias, eles próprios acabam-se por esquecer de mencionar algumas coisas. Então já tenho assim uma bateria de questões, tópicos e eles próprios relembram-se de coisas que se têm passado e muitas vezes consegue-se tirar dessas sessões muitas destas situações, nomeadamente, por exemplo, esta pode acontecer. E depois também, haver uma forma de falar, neste caso, com o PO, ou perceber, podia ser, não é? Tentar fazer só com a equipa de desenvolvimento e depois tirar daí as conclusões, não é? E ver como é que podemos atuar. Pois aqui falta de uma experiência mais alargada. Eu já liguei ao resto, que é a tal cena de a experiência e às vezes até com o próprio Shadow, que eu tive essa experiência aqui, faz mesmo muita diferença na nossa própria habilidade. Nós temos as nossas limitações e às vezes vir simplesmente algo diferente transforma completamente a nossa maneira de ver. Quanto mais experiência temos nesta posição e na variedade, mais somos capazes de fazer, mais ferramentas temos. Temos aqui também um repeat, que é usar e criar novos templates, o lado negativo disso. Eu coloquei os dois post-its iguais nos dois lados.
Porque há equipas que, não, que sentem-se mal a ver mudanças, têm que perceber como é que funciona e depois queixam-se que não percebem o que é para fazer. E há outras que, ao contrário, que querem coisas novas. E o esforço também que isso implica da nossa parte. Certo? Sim. Sempre. Depois saltamos aqui para os learnings. Ter que vestir a camisola da equipa. Sim, fui eu. Acho que é muito importante nós criarmos empatia e a equipa vermos com mais um elemento da equipa. Muita equipa. Isso é super importante. Somos mais um deles e acho que isso faz toda a diferença. Mas depois na receptividade deles, nestas sessões e na partilha, acho que é muito importante nós trabalharmos isso quando chegamos a uma equipa. Pois este eu acho... sim, desculpa. Não estava a dizer nada. Este aqui acho que já falámos anteriormente. Pá, todas as equipas são diferentes, têm a sua personalidade, as suas dificuldades e o que gostam e não gostam. Depois aqui, olhar sempre para ações e Esse métrica de ações. é a tal estrutura que eu tinha falado há pouco do outro lado, ou seja, aquilo que eu aprendi, tipo, olhar sempre para as ações de trás, olhar para o estado delas, tentar falar um pouco sobre isso, ter uma parte em que olhamos para métricas e ter uma parte em que, em que coloquemos ações para o futuro. Né? Eu juntava aqui também o do trazer métricas. Pois aqui demasiadas medidas de melhoria. Este é daqueles que às vezes nota-se, o pessoal que está a começar a fazer retos, e às vezes noto isso quando estou a ver, tipo, quando começo a rodar retros entre os vários elementos da equipa, aquela coisa de, ok, vamos tentar resolver todos os problemas que temos aqui. Yeah. Foi um bocado por aí que também escrevi o tico. E o Just Do It, acho que também já falámos anteriormente, que é, pá, vamos avançar e depois vemos como é que podemos melhorar. Ok, eu vou só... Já respeitamos aqui os tópicos, já agrupámos os comuns. Agora, na parte seguinte, vai aparecer aqui o Shenron, que vos vai dar um voto. Se fosse o dragão de Namek, dava-vos 3 votos, mas o da Terra apenas tem direito a um desejo, portanto... Um clássico. Eu vou só agrupar estes todos que temos vários diferentes. Se alguém for votar neste, eu diria vamos votar aqui no... Pode ser talvez no do Freezer ou no Boo. Portanto, eu vou pôr aqui ou deste. Vou pôr aqui com uma cor ligeiramente diferente. Portanto, este que é um cluster, votamos só neste. Eu vou limitar a votação aqui apenas aos desafios, ok? Não sei se vocês, ou se quiserem também fazer diferente, expandir aqui nos allies, também podemos tentar por aí. Se calhar começamos com os desafios e depois logo se vê se há necessidade de um aliado ou não. Portanto, aqui a ideia será, destes temas, qual é aquele que se vocês pudessem pedir ao Shandor um desejo para resolver, iriam escolher. Portanto, um voto, 1 minuto para a votação e a votação é nos sticky notes. Só neste cluster aqui, optem para esta. Ok, um voto, não é? Yep.
Ups, sorry, estava muted. Baixa contribuição das pessoas e aqui empatado o tempo e chegar ao fim dessa. Aliás, se calhar devemos ter aqui vários com um não. Yeah. Ok, se calhar vamos tentar ir para este de baixa contribuição das pessoas. Quantos é que somos? 7. Ok. Então, se calhar para este baixa contribuição das pessoas, vamos tentar. Só fechar aqui os resultados. 2 grupos, 3. O que é que acham? Em que a ideia será, nos primeiros 7 minutos, vamos focar-nos apenas em chegar à root cause, ou seja, porque é que vocês acham que nós temos essa baixa contribuição, e nos 7 minutos a seguir vamos focar-nos apenas em resolver essa root cause. Ou seja, primeiro tentar perceber porquê, e depois é que pensamos em action items. Resistam à tentação de pensar em action items nos primeiros 7 minutos. Como é que preferem que distribuo aleatoriamente ou crio as salas e vocês juntam-se a quiserem? Acho que pode ser aleatoriamente. Ok, já agora tem só que, ups, falta-me aqui um, que era os, já coloco. São só umas ferramentas que vocês quiserem para discutir, tipo Five Whys versão Vegeta, aqui começar a fazer branching dos problemas, One, Two, For All, que foi o que eu falei há pouco, e este eu já acrescento que falta-me aqui quando eu copiei da sessão em que estava do board em que estava a preparar isto, que é a gradiente de decisão, ou seja, em vez de perguntar sim ou não, pedir às pessoas para colocar a opinião num gradiente. Ou se calhar, aliás, nós estamos. Ok, portanto, um grupo, quem ficar na sala 1 escreve aqui, quem ficar na outra sala escreve aqui. Ok. E o tema que vamos endereçar será como é que, ou porque é que as pessoas não participam tanto, ou como é que as pessoas podem participar mais. Ou melhor, porque é que temos baixa participação. Eu acho que tenho que parar de partilhar para ter acesso às breakout rooms. Yep. Portanto, 2 breakout rooms, distribuir automaticamente. Portanto, há 7 minutos, ok? Bora lá. Let's do it. Uhum. Eu acho que isto não me incluiu a mim e a ti, Raquel. Estamos como co-hosts. Queres ficar com a 1 ou com a Estava no 2? mudo. Não sei, a gente tem como ir? Acho que sim, né? Yeah, Que como a ok. gente... Então Você eu bota vou... no 2. Ok, ficas com o 2, eu fico com 1. Ok, então até já. Tá. Se querem mais 2 minutos? Pois é, não sei. Que o pessoal será que precisa mais tempo? Acho que podemos puxar. Ok, então vou encerrar aqui. Fazer o close e vou juntar lá para dizer para espreitarem para aqui. Tá no mudo, Sil. Tá falando? Voltamos, que a gente estava presa lá na sessão. Ok. Acho que agora temos que esperar que eles voltem. Eu fiz o close, mas ao fazer o close, aparentemente, deixe-me conseguir juntar à sala em que eles estão para os avisar para voltar.
E agora a parte da gravação. Esta parte não vai resultar. Eu descobri isso quando eu gravei uma sessão destas na OutSystems, que as sessões separadas não são gravadas. Ou seja, para quem está a ver isto, neste momento ouvimos ficar calados de repente e estamos a voltar agora. Ok. Agora cada grupo apresenta rapidamente a sua root cause. Alguém quer, Diogo, Miguel, querem falar aqui? Eu Seja. posso. Queres ir tu? Vais Vai tu, tu. Miguel? Ok. Nós identificamos aqui 4 temas, ou seja, poderia ser uma situação em que a equipa vê que está tudo bem, ou seja, não existe nenhum problema. Depois existe uma parte que é não existe segurança psicológica, ou seja, as pessoas não são capazes de sentirem-se ou não estão num ambiente seguro para fazer a partilha, não é? Depois também vimos também a timidez na participação, ou seja, uma pessoa que não se sente confortável ao nível pode ter a ver com parte da personalidade, de ser o novo membro da equipa, por exemplo. E eu que acaba por ser não perceber a utilidade da reunião em si. Ou seja, não percebe porque não vê outcomes e não quer perceber a utilidade. Nestes 4 pontos nós selecionamos um, que é o que está também em laranja, timidez na participação, e agora escolhemos 4 deste fazemos branch out para 4. Um deles era o conforto com o tema, ou seja, as pessoas podem se sentir confortáveis a falar sobre temas específicos. Pode ser a parte mais técnica como a parte não tão técnica. Temos elementos que são mais participativos, que têm vozes, por exemplo, mais fortes ou que atropelam um bocadinho nesta parte nas outras participações e não deixam que os outros elementos sejam tão ativos, vamos dizer assim. Também, como já tinha falado, na parte da personalidade e também na parte de serem um novo membro. Nós estamos agora a ver e íamos escolher a parte de serem elementos mais participativos para fazer o root cause analysis. Ok, segundo grupo. Silvia, falas tu, falas tu Posso que eu falar? já falei muito. Nada, Cris. Tem muita coisa aqui que é muito semelhante a que o grupo 1 colocou, né? Por exemplo, a insegurança, eu acho que a gente pensou exatamente nisso, o ambiente pode não estar seguro, e por isso que as pessoas participam pouco. Não vem o valor, né, que a retrospectiva pode trazer para a melhoria do time, e falta de compromisso, que é um pouquinho, de fato, já não estão mais engajadas com o propósito da empresa, da squad, tem algum desconforto nesse sentido, que é um pouquinho ligado à falta de foco, né? Tem uma ligação aí, se não tem mais o compromisso, você não tem mais o foco para, enfim, fazer suas intervenções, dar suas ideias e tudo mais. Então, uma das coisas que eu e a Cris conversamos sobre que podem ser causas da não participação, foram esses temas. Ok, chegaram a escolher algum deles ou ainda não? Não. Ok, Não. então eu se calhar estico em vez de 7 minutos, estou 9 minutos para a próxima parte e a ideia será da causa que escolhemos. Vamos focar-nos agora só em como é que nós a podemos endereçar, arranjar um action item para o resolver. Isto já agora é um truque que eu também costumo usar quando eu vejo equipas que se espalham um bocado na discussão de action items, que é o que vamos primeiro descobrir, concordar qual é que é o problema, depois concordar qual é que é a causa e só depois é que arranjamos, é que começamos a discutir a solução, para não estarmos ali tão dispersados apenas em arranjar action items para os temas superficiais. Portanto, 9 minutos para a próxima parte, em que o objetivo será ter aqui. Ô Pedro, uma Sim. sugestão, já que a gente está em pouca gente, não seria talvez a gente discutir aqui? Porque o pessoal teve que sair, talvez seria Ok. a gente discutir no grande grupo O aqui. Diogo vai ter que sair entretanto. Ok, não reparei, sorry. Já Então se calhar escolhemos só um. E o Daniel também chegou há pouco, acho que pegar o contexto
Acho que seria melhor a gente discutir aqui com todo mundo. Ok, vamos então optar por um deles. Nós aqui íamos focar neste de como controlar aquelas vozes mais fortes, ou seja, aqueles elementos que são mais participativos do que os outros para colocar as pessoas em pé de igualdade. Concordam também ir para esse ou querem sugerir um daqui? Não, acho que podemos começar por esse, sim. Esse é um bom tema. Sim. Ok. Já agora, também para os action items, eu pus aqui só mais duas ferramentas se vocês quiserem respeitar. Esta aqui vocês provavelmente conhecem, é o Effort Impact Matrix, só a versão Dragon Ball. Que vai basicamente desde o Murro, que é o Low Impact, Low Effort, até ao Genki Dama, que é o High Impact, High Effort. E este aqui, eu às vezes uso para fazer uma coisa mais fun, que é um torneio com as ideias do pessoal, em que cada pessoa gera uma ideia e depois colocamos aqui em brackets e fazemos a votação em que vamos votando qual é que é a ideia que segue, até que existe aqui apenas o vencedor do torneio. Se quiserem fazer uma mais divertida. Ok. Agora, Então vamos lá. Primeiro temos que ver quais é que são as ações que são propostas para ver se temos suficientes até para um torneio ou se... Sim, depende do número de pessoas da equipa, portanto, não resulta com todas as equipas. Portanto, elementos mais participativos, vozes mais fortes. O que é que nós podemos fazer aqui para tentar resolver esta questão? Vamos primeiro focar na causa, não? Sim? Ou seja, a causa aqui seria, eu diria que a nível de personalidade. Ou tinhas uma discussão mais... queres fazer deep dive nesta root cause? Sim, pode ser personalidade, pode também ser, não é, ser um elemento, não é? Que ainda não tem muito contexto, insegurança, não é? Isso Sim, que foi... seria fazer na personalidade, sim. Era aquilo que tínhamos aqui. Sim, ou seja, sim. este estava alinhado com estes. Sim, ok. Portanto, aqui a ideia seria mesmo, pelo menos esta que nós tínhamos, mas se quiserem podemos trocar. Que era, tu tens elementos que, quer dizer, tens uma ou duas vozes na equipa de pessoal que tem uma personalidade mais participativa do que outros. Como é que tu podes fazer com que a reta não seja dominada por essa pessoa? Ou por essas duas pessoas, sim. Que às vezes ficas ali com um ping-pong em que tens a equipa toda a assistir a duas pessoas a discutir. E depois aquela malta começa a desligar por causa disso, porque não tem espaço, ou seja, como gerar no fundo um espaço em que cada pessoa tenha um pedaço de tempo alocado, vamos dizer assim, para poder falar de algo. Acho que incentivar, né? Acho que talvez possa ser interferir mesmo e incentivar, dando nomes mesmo. X, pode contribuir, Duquinho? Acho que pode ser uma... Desculpa, pessoal. E eu acho que pode ser uma opção aí também. No fundo, é também um trabalho da nossa parte na facilitação, que às vezes é puxar pessoas para dentro do tema, às vezes simples pergunta de pessoa X, tu concordas com isto? Tens alguma ideia diferente? Às vezes é mesmo, é preciso, é daquele trabalho de focar na pessoa do género, hey, nós gostávamos que tu também estivesse aqui a falar. Na pior das hipóteses também é a tal retro, mais aquele pedaço de retro silencioso, como o Pedro já disse. Sim, sim. Que é de vamos parar a voz e vamos deixar que as pessoas escrevam. Eu tenho estado aqui a escrever o que tenho dito. Juntei só aqui duas coisas que eu também às vezes faço com as minhas equipas nessas situações. O 1, 2, 4, este é aquele liberating structure que acho que já tinha falado há pouco. Que é aqui
podes eventualmente ter na mesma esse problema mais à frente, mas crias pelo menos ali um passo em que tens um grupo só de 2 pessoas a discutir e fica mais fácil até para eles ganharem confiança de, hey, ok, minha ideia é boa. Sim. O round robin, nem todas as equipas gostam, porque é um bocado time intensive, em que é Obriga. sim. Basicamente, eu dou a cada elemento 2 minutos para falar sem interrupção sobre o tema. E depois salto para o elemento seguinte, que pode passar a vez, comentar o que a pessoa anterior disse ou falar sobre uma ideia sua. Portanto, e corro uma ronda assim. Depois, no final dessa ronda, ok, quem é que quer uma segunda ronda para comentar o que foi dito até agora? E a ideia ali é dar 2 minutos em que ninguém te pode interromper. E se coloca mesmo o pessoal mais calado, tem 2 minutos, e o pessoal que fala mais também tem 2 minutos, portanto também tem que ser concentrados. Por outro lado, uma pessoa que seja mesmo, nem seja sempre, não seja só a questão das personalidades, é para pessoas que são tão caladas que nunca tiveste uma situação em que alguém foi sempre a dizer sim, sim, concordo com a pessoa anterior. Nunca tiveste uma situação dessas. Não, porque eles normalmente tem aquela coisa de não dou menos do que 2 minutos, para tentar evitar um bocado isso. Acaba-se porque é aquela coisa, ok, o anterior usou os 2 minutos, portanto também vou ter aqui um bocado, mas é um risco que pode acontecer. Uh, tem tendência a acontecer se calhar na segunda ronda, por isso que eu meti a segunda ronda nisso opcional. Que é só mesmo se tu quiseres falar alguma coisa aí. Certo. Também colocar, por exemplo, ok, quando dividimos a equipa em grupos, colocar essas pessoas, ok, ou sugerir que sejam os porta-vozes da equipa, não é? Para lhes dar algum empoderamento, pode também ser uma solução. E uma coisa que eu me lembrei também às vezes, ok, de alguns elementos não serem tão participativos e que não têm nada a ver com pode ser muitas vezes também, ok, a língua. E que muitas vezes isso pode ser um fator limitante para as pessoas não participarem tanto, porque não têm tanto tempo para organizar as ideias que querem transmitir aos colegas e sinto que às vezes isso dentro das equipas também há alguns que se lidam melhor, não é, com o facto com isso, outros não, e acabam por se reservar mais nas reuniões. Já agora só 2 coisas que este aqui, eu acho que tem um risco, que é a pessoa sentir que está a ser Forçada. targeted mesmo, ou forçada, que é, estás a dizer, hey, qual é a tua opinião? Se é sempre a mesma pessoa, sempre às vezes também tentar fazer isso para tentar fazer com que a pessoa mais silenciosa fale, e ela fica, ok, porque é que este chat está sempre a falar de mim? Portanto, é algo que pode resultar, mas tem que ser usado ali com um pouco de cuidado. Eu acho que às vezes uma coisa que também pode ajudar é, sempre como eu fiz aqui quando foi a parte de escolher as músicas do Wheel of Names, tipo, selecionar aleatoriamente uma pessoa para dizer algo. E assim, epá, se vocês só tiverem uma pessoa a controlar a equipa toda, hey, as possibilidades, se calhar outra é melhor. São aqueles truques que se podem tentar usar. Portanto, passamos aqui os nossos 7 minutos. Um aleatório, mas que tens lá assim uma rua por trás a dizer que Epá, fixe se tu vês que é sempre uma ou 2 pessoas, numa equipa de 5 ou 6, às vezes já podes também ter aquela coisa de, ok, vai calhar mesmo aquele, mas pode lutar. E aí, nem que seja aquela coisa, é divertido, tu rodas isto, depois acaba por ser um jogo. E o estilo casino, esse não falha, Yeah, não é? calha o nome, portanto acaba por ser, dá ali outro toque à retro. Sim. Eu costumo usar esta roleta com perguntas icebreaker, às vezes até para aquelas sessões de coffee break, ou então no início, quando é uma nova equipa, costumo usar isso. Posso depois até partilhar com vocês. Uhum. Vou pôr aqui escolha manual.
Mas se aqui Escolher. é sombra... Sim, sim. Ok. Escolha direcionada, mas sim. Yeah. Ok. Para nós passarmos aí. Isto seria normalmente a parte em que se escolheria qual é que seria o action item a aplicar. Eu vejo isto como se calhar para a maior parte, ou os temas todos que temos aqui são possíveis soluções úteis que nós temos a usar nas nossas retros, dependendo da dificuldade específica com que gostamos da personalidade da equipa. Mas, por exemplo, se isto fosse uma retro normal, acho que agora seria só a parte principal seria vamos escolher apenas um deles e transformar de por exemplo, na próxima retro vamos usar este formato específico para a discussão dos action items ou aliás do tema selecionado. Querem mencionar mais alguma coisa? Eu agora diria que sim, diz, Cris. Não, tranquilo. Ok. Bem, eu diria que agora temos duas hipóteses, que será, pegamos noutro tema que temos aqui, ou usamos o tempo que falta para percorrer o que estava aqui nas expectations e ver aquilo que nós não falámos ainda, o que é que nós podemos endereçar. Como é que preferem? Acho que seria interessante a gente passar por esses temas que a gente levantou ali. Uhum. Ok. Eu concordaria. Então vamos pegar nele, vou copiá-los aqui para o fundo. Já agora, eu tinha só aqui aquelas duas coisas no final da retro. Follow-up dos temas, isto para vocês, de certeza que já sabem que é a retro não acaba no final da retro em si. Temos sempre aquela parte de fazer o follow-up. Isto eu costumo também fazer com as minhas equipas, que é qual é que é o vosso feedback da retro para tentar ter. Às vezes eu pego no formato, consoante o feedback deles, vou alterando. Por exemplo, a MIM Retrospective que eu estou a usar agora não tem grande coisa a ver com a versão inicial que eu usei. Ou, por exemplo, aquela Musical Retrospective que eu falei, começou com uma que foi a Band Retrospective, que o feedback da equipa foi, ok, isto não tem música suficiente. Portanto, eu alterei para resolver isso, é que eu percebi um formato que eles começaram a gostar. Ok, então vamos falar aqui. Dicas para retrospectivas eficazes. Actionable items. Eu neste, para mim, o que me ajuda, ou que tem tendência a ajudar mais, é aquela coisa de dividir entre causa e discussão do item em si. Das várias coisas que costumo fazer, essa é que me ajuda mais. Alguém quer mencionar aqui mais alguma coisa? Não. Uma das coisas que às vezes noto que as equipas têm alguma dificuldade, não é? Quando temos, são levantadas uma série de questões e é a questão deles perceberem que não nos podemos, não podemos abraçar tudo e que temos que nos focar em algo, e eles ficam sempre com a sensação de que, mas as outras coisas também são importantes e nós estamos a ignorar. E estamos a focar apenas numa. E não sei muitas vezes como é que é de mudar essa forma de ver as coisas da equipa. Não sei se me fiz entender. Sim, é complicado quando a gente tem muitos itens para atacar e tu tem que ir lá priorizar, né? A sensação realmente é que fica faltando a outra parte, né? Sim, mas eu entendo que a gente tem que sempre ficar revendo, como se fosse um Kaizen da vida, né? Um board Kaizen, onde tu vai priorizar, mas que tu não vai esquecer, tu vai estar sempre lá revivendo aquelas ações,
porque em algum momento tu pode pegar, atacar e fazer aquela ação acontecer. Se ela está lá há muito tempo, bom, será que realmente é prioritário ou não? Mas eu entendo que a gente tem que fazer uma priorização desses itens quando se tem muita coisa, mas sempre tem que fazer aquele follow-up no início da próxima retro para saber se aquele item ainda está presente ou não e se a gente precisa dar aquela devida atenção para ele. Aqui mais é gerir, é mais lado da equipa, ou seja, como é que nós podemos gerir as expectativas da equipa ou essa frustração que temos, não é? Não podemos resolver, não é? Não podemos mudar o mundo, não é? Da noite para o dia e que temos que nos focar, não é? Temos que priorizar. E muitas vezes acho que a sensação que ficam é que estamos a ignorar o resto. Não sei se alguém já teve essa experiência e gostava de partilhar. É que a realidade é que eu tenho uma equipa que também acaba a arranjar muitos tópicos, só que eles próprios já são uma equipa um bocado mais. Já se conhecem há um ano e meio, 2 anos, talvez mais. E a realidade é que eles conseguem discutir muitos desses assuntos, porque já é a própria equipa, eles próprios a sacarem action items das coisas, já estão muito treinados. Ou seja, na fase inicial, eu acho que o timeboxing acaba por ser das poucas soluções e eles vão ter que passar pela frustração de ver que não há tempo suficiente para tudo. E das duas, uma, ou eles simplesmente deixam-se estar na frustração e é muito difícil de resolver isso, porque isto é uma questão de mentalidade dos próprios membros da equipa, da cultura da equipa. Ou podem começar a perceber porque é que tu próprio dizes pois, mas nós temos que fazer escolhas, como é que é? Às vezes não é timing de discutir, Miguel, é mesmo, ou seja, termos consciência, assim, nós não vamos nos comprometer em fazer isto tudo porque nós sabemos que não conseguimos, vamos nos focar aquilo que, não é? Ou que acham que é mais importante, que pode trazer mais valor, não é? Que vai provocar mais mudança, não é? Não é questão da discussão na reta. É o pós. Sim. Uma dúvida, isso poderá ajudar o modo como, por exemplo, se priorizarmos visualmente numa Effort Impact Matrix, por exemplo, achas que isso ajudaria a perceber porque é que estamos a escolher aquilo? Ou seja, tens muitos temas, mas, é claro, temos este aqui que tem menos esforço, vai ser um impacto maior, portanto, se calhar vamos mais para esse. Sim. Já usei para outras situações, por acaso nunca utilizei esse formato para fazerem de facto a priorização, sim, parece-me interessante. É somente para dar aquele efeito visual de ver mais facilmente porque estão a ter algo. Não é, ou então mesmo definir um prioritization model dentro da equipa, algo desse género. Então, este aqui podemos passar para We've Covered This. Então, seguinte follow-up das ações. Eu que é tipo por aí, geralmente depois dos memes, é a parte que eu tenho, que é fazer follow-up das ações das retros anteriores, de ver, ok, fizemos isto, fez sentido ter feito, etc. Ocasionalmente há duas coisas que eu faço. Há equipas que preferem ter essa informação no Gira, por exemplo, e algo que é followed up na daily como um issue normal. Há outras que preferem fazer só follow-up tipo na retro e depois vamos falando durante o sprint. Depende muito da personalidade da equipa. Uma outra coisa que eu tento fazer aqui, não conseguindo fazer com todas as equipas com trabalho, é não só fazer follow-up da implementação, mas um mês, 2 meses depois, ok, nós fizemos isto. Um mês depois, foi útil o tempo que o esforço que nós investimos aqui. Há uma coisa que querem partilhar aqui também, em follow-up de ações? Não. Ok, posso passar então aqui para o We've Covered This, certo? Depois, retrospectivas devem ser sempre focadas no sprint projeto. Eu faço retros para tudo e mais alguma coisa, desde que haja um scope onde se possa aprender alguma coisa. Eu até quando dava aulas,
a autoavaliação que nós às vezes fazíamos no final era uma espécie de formato de retro em ver, ok, o que é que a turma pode discutir para melhorar. Tu aplicaste princípios Agile no ensino Yeah. e as turmas participavam? Yep. Epá, porque é diferente. A ideia que eu dei a alunos, epá, os mais velhos tinham para aí 18, 19, os mais novos, houve um ano que eu apanhei alunos de 10, 11 anos, que foi o quinto ano. Epá, e estas ideias novas são tão diferentes do formato normal das aulas que eles aderem muito facilmente a isso. Tá, e as retros acho que era um exemplo, por exemplo, eles nas outras aulas era, hey, vamos escrever aqui como é que é a nossa autoavaliação e tudo, chegavam ali e era, ok, são vocês a discutir como é que vão resolver as vossas dificuldades e a ver o que é que vocês podem melhorar e o que é que vocês podem ajudar uns aos outros. Isso é suficientemente diferente para eles investirem o tempo nisso. Posso colocar então isto aqui no if cover disso? Depois Smart Actionable Items. Consideram que este foi mais ou menos coberto aqui? Ou mencionamos, querem discutir aqui mais alguma coisa? Acho que basicamente aqui Ok, para ter os actionable items, eu acho que nós mesmo por tendência própria vamos ser para qualquer coisa smart. Depois dicas para revisão de métricas, cycle time, velocity, etc. Eu aqui com as minhas, eu não faço na retro de sprint em si, mas faço na retro de PI, as métricas do PI. O que eu faço sprint a sprint é não necessariamente na retro, mas deixar eu tenho dashboards para as equipas, eles podem ver facilmente, ok, qual é que é o cold cycle time deles, qual é que foi a predictability e assim. E deixo no Slack, hey pessoal, vocês já repararam que a nossa predictability este sprint caiu um bocado? Só mesmo para os deixar a pensar naquilo e às vezes isso pode levar a discussões na retro ou mesmo discussões no Slack, depois acabam por ir parar lá. Mas então, ou seja, neste momento estás a fazer só discutir métricas, não é? A cada. Sim, Ou uma secção em que olhamos especificamente para métricas na retro, faço na PI retro. Na sprint retro, eu lanço a discussão offline. Às vezes acabamos por olhar para a retro para a métrica para as métricas durante a retro, mas coloco a informação disponível para a equipa antes. ok. Mas é só, como é que é dizer? Eu sinto que quando nós, por exemplo, quando estás a falar em métricas em todos os sprints, às vezes as equipas começam a jogar um pouco. Yeah. Eu vejo mais, ok, tu, na PI Retro, tu já tens acesso, ok, tens ali uma tendência. Por exemplo, se tiveste só um sprint em que a tua predictability foi mais baixo que normal, mas os outros até fixe. Ou então, a tua predictability ou o teu cycle type, se for, está a variar para seguir uma tendência. Isso ali já te ajuda a discutir. Agora, o que eu também faço, não necessariamente na retro, mas às vezes para casos específicos, é ter uma sessão em que seja 20, 30 minutos em que discutimos um tema específico. Alguém quer mencionar aqui mais alguma coisa? Ok. Dicas do que não fazer na retrospectiva. Repetir o mesmo formato durante 60 sprints seguidos. Eu tive uma equipa que eu contei as vezes que eles fizeram, faziam o mesmo formato, foi 62. E eles estavam tão fartos daquilo já. Quando o setor foi, ei, ok, vamos experimentar uma coisa nova que vocês estão a fazer o mesmo há não sei quantos sprints. Mas eram eles que estavam a usar, era isso? Sim, foi uma equipa que eu comecei a trabalhar com eles e o primeiro heads up que eu dou é que as minhas retas são um bocadinho diferentes, portanto, só para ter uma ideia de como é
que é como é que são as vossas retros, que formatos é que vocês costumam usar? Formatos, temos usado sempre isto. Eu fui contar assim, duas retras todas exatamente iguais. Fica um bocado aborrecido. A participação deles eu estava que já não tinham muita participação e epá, não me surpreende. Tu começa a desligar ao fim de algum tempo. Mais alguma dica que queiram indicar aqui? Ok, saltando então para o seguinte. Como fazer as pessoas participar? Este eu se calhar passo para aqui porque foi o action item que nós escolhemos. Uhum. Como fazer as pessoas comprometerem-se a implementar os action points? Eu aqui vejo dos possíveis. Vocês estão a falar de como é que alguém se voluntaria para pegar num action point ou assegurar que de facto implementa o action point com que se comprometeu? Há desafios nos dois lados. Há desafios nos dois lados, exatamente. Não fui eu que escrevi isso, mas sim, há desafios dos dois lados. Mas acho que muitas vezes até é mesmo o pós, ou seja, tornar isso uma realidade. Que sinto essa mais. Eu, no meu caso, a minha experiência, que muitas vezes é essa a maior dificuldade. Alguém. Eu Se acho que olhar, realmente é dos dois Raquel. lados, né? Tipo, porque o pessoal, além de não contribuir, às vezes, durante a retrospectiva, não se compromete com os action points, né? Então, acho que realmente é os dois lados. Eu acho que aqui não é solução mágica, mas se calhar ajuda aquela coisa de ver o impacto que os action items anteriores tiveram, para eles verem, hey, ok, vale a pena eu comprometer-me com isto. Uhum. É que casa, eu acho que junto ali com a questão da inspeção e adaptação, né? Tipo, os dois estão meio juntos, né? Inspecionar e adaptar o que foi feito. Eles normalmente sentem-se mais comprometidos ou mais voluntariosos à medida que veem, hey, de facto o que temos estado a fazer está a resultar em alguma coisa. A questão aqui das dicas para ligar a câmera, eu acho que é muito mais da questão do ambiente seguro, das pessoas se sentirem à vontade, né? Quando já tem uma sinergia no time, que eu acho que isso aqui acaba acontecendo, né? Porque se a pessoa não se sente confortável, não se sente parte do time, eu acho que isso aqui acaba que as pessoas acabam não ligando a câmera, não querendo se envolver, né? Enfim. Sim. Mas também tenho percebido que também é uma questão cultural. Isso é cultural. Vocês sentem que tem muito impacto? É que, na realidade, assim, nós, como Agile Coaches, a gente vê muita questão da fisionomia das pessoas, a gente tem aquela análise corporal, então a gente percebe, e a questão do online, isso dificultou muito a gente perceber esses trejeitos das pessoas, né? E se as pessoas não abrem a câmera, bom, alguma coisa tem que ter, né? Tipo, bom, ou ela não se sente à vontade, ela não se sente bem no ambiente, ela não se sente bem se expondo ao time. Porque se fosse no presencial, ela não teria essa opção, né? De esconder, botar um capuz na cabeça, né? Então, é complicado. Até abrir minha Então, câmera aqui. Não era nenhuma indireta. não é indireta. Mas assim, Descontraíção. eu como Agile Coach, eu sinto muito essa dificuldade. Quando as pessoas não abrem a câmera, eu não sei se tá sendo coerente aquilo que está sendo falado, porque a gente acaba observando muito a fisionomia das pessoas. E é a partir disso que a gente consegue tirar muitas coisas, né? Para saber se a pessoa não está bem, se está acontecendo alguma coisa. E na própria retrospectiva, isso traz muito, né? De como é que tá o humor da pessoa, né? Às vezes ela não precisa nem colocar lá um health check, porque tu já tá vendo estampado na cara da pessoa que ela não tá bem, sabe? Mas o que pode ser feito? Qual dica? Pedir realmente para ligar a câmera?
Ou Não. mitigar isso de outra forma, né? No one-on-one? O que vocês fariam nessa situação? Eu iria pelo one-on-one, uma vez se for recorrente a questão, e entender com a pessoa por que ela se sente tão desconfortável em ligar a câmera, ou se ela não está num ambiente adequado, porque às vezes a pessoa não está na sua casa e está, tipo, né, não se sente confortável em abrir a câmera, às vezes não gosta de usar enfim, a fundo aqui. Tem N fatores, então eu acho que o primeiro passo seria entender com essa pessoa o porquê que ela se sente tão desconfortável em ligar a câmera, e aí depois sim, fazer ações em cima disso, né? Tipo, sei lá, criar acordos no time, sem bullying, essas coisas assim, às vezes acaba sendo piadinhas que as pessoas acabam, né, se fechando. Então talvez entender qual que foi a causa raiz que levou a pessoa a se fechar. Eu, por acaso, Fizeram. Mas é que é aquela coisa da Uhum. manada, né? Se foi o time inteiro, é porque tem alguma coisa. Bom, se o fulano não ligou, o Deltrano não ligou, eu também não vou ligar, entendeu? É feita manada que chama, né? Então, tipo, Bullying. alguém tem que dar o exemplo. Pois. Começaria por ti, que também não ligou a câmera. Não. Eu estaria lá com a câmera estampada, então aí já faria talvez aquela tirada nas pessoas. Pô, cara, só eu aqui com a câmera, vamos lá, vamos ligar a câmera. Aí o pessoal começa a ligar, entendeu? Tipo, aquelas vezes piadinhas, aquelas quebradas de gelo ajudam também. É aquela não começa aqui enquanto todo mundo não ligar a câmera. Nossa, isso eu não Assim, aqui sei não, também mas... há uma outra possível. Eu, por acaso, nisto, eu não me costumo incomodar muito, porque pronto, se alguém prefere não ligar, a mim deixa estar, porque é aquela coisa, se calhar sente-se mais portado assim, mas vocês podem fazer um jogo que implique mostrar alguma coisa na câmera, por exemplo, e aí, epá, ligam e se calhar já fica mais difícil depois de desligar. O cão da Cris já veio pra foto. Tipo, Eu me mostrem sinto um objeto que eu tenham aí ao literalmente lado. me sinto desconfortável com vozes do além, tipo aquela coisa que às vezes, né, tu tá escutando uma voz lá do além, tu não sabe nem de onde é que vem, enfim. E às vezes eu tinha uma pessoa no time que ela ficava sempre com a câmera desligada, que a gente não sabia nem como é que era a feição da pessoa. Até que um dia eu fiz uma one-on-one com a pessoa. Eu falei, pá, eu te imaginava completamente diferente, porque nem a foto da pessoa tinha, né? Porque a voz era uma, parecia aquela voz de radialista, aquela coisa toda. Aí ele ficou decepcionado com a minha imagem. Gente, porque, sabe? Aí a partir daquela. Então ele começou a ligar a câmera. Mas fui atrás para saber o que estava acontecendo. E ele dizia que não se sentia à vontade, porque achava que não era, né? Enfim. Mas foi engraçado. E aí depois a gente começou a fazer as brincadeiras, não sei o quê, parecia um padre, aquela coisa toda, a gente imaginava que tu estava rezando a missa, mas depois começou a ficar descontraída a coisa, sabe? Mas enfim, são os quebra-gelos que a gente vai fazendo. Ok. Já agora, vou ver, posso então mover este da câmera? Querem ver se tem mais alguma coisa? Já agora, este aqui dos formatos interessantes de retro, eu vou só fazer aqui um shameless advertising aos outros links que eu tinha aqui colocado, se quiserem espreitar alguns deles. Tem aqui alguns conjuntos de retrospectivas, aqui mais outros, e aqui aquele artigo de como tu dá uma retrospectiva normal. A Caroline não tem acesso ao meu. Vou mandar aqui de novo o link. Querem mencionar mais algum que costumem gostar de usar? Eu aqui normalmente, eu gosto de inventar os meus formatos, só mesmo para ir variando. Então este cobrimos, depois aqui estratégias para melhor gestão de tempo. O timer, a música, também é uma boa ideia. E se tiveres músicas com duração mais ou menos constante, ajuda. E daquelas em que tu percebes quando é que se está aproximado do final. Querem mencionar aqui mais alguma coisa? Acho que agora já estamos a 2 minutos no nosso time box. Conseguimos passar por todos os nossos itens aí.
Ou não? Falta só aqui o sugestão de Aos jogos jogos. online para Icebreaker remoto. Portanto, temos 1 minuto para falar deste, para cumprirmos a nossa gestão de tempo. Olha, a eu Icebreaker tem. Vai, Cris, vai. Não, eu deixei aí hoje, não é? Que era para a ação 2, um Word Search Puzzle. E o que eu vou fazer agora até na próxima retro com as minhas equipas é vamos tirar uma foto numa das delas, não lhes vou dizer nada, e depois vou fazer um puzzle online, ok? Dá para fazer, usar aquela foto e vou usar isso, ok? Para a dinâmica, ok? Para começar a retro, é isso que eu vou fazer com eles. Isto pronto, que vem à volta de jogos online. Show. Daniel, Carolina, se querem contribuir com alguma coisa aqui nos jogos? Para puxar quem tá quieto o tempo todo, né? Então, É dica de eu- facilitação, né? Pois é, gostei. Então, desculpa, gente, como bom carioca, cheguei atrasado, então foi mal. Eu usei uma que eu gostei, que foi o Kahoot, e, né, que é aquele quiz, e eu usei no final da retro, porque o tema da retro foi aquela coisa de, gente, precisávamos ter feito essa lista de coisa e não andou. Então, eu senti que o clima podia ficar um pouco ruim para uma retro, então eu usei o Icebreaker no final, foi o Kahoot. E foi interessante porque a minha equipe era todos portugueses, eu brasileiro, e eu estava no Brasil, na retro, então eu fiz um quiz só com perguntas sobre o Brasil, sabe, assim, que estádio de futebol é esse, não sei o quê. E aí, quem ganhasse, ganhava uma prenda que era um par de Havaianas. Bom, já que eu estava no Brasil, Havaiana, Ia levar na mala. muito barato. E foi bem interessante. Então, assim, também o Icebreaker depende muito, né? A gente tem aquela cultura de fazer muito no início, para todo mundo ficar bem, mas dependendo de como seja o tema da retro, no final também funciona bem. A equipe terminou a retro de boa, todo mundo sorridente, não sei o quê. No fim, eram 5 pessoas, eu trouxe Havaiana para todo mundo. Ah, show. Não, gente, Show. eu nunca fiz retrospectiva porque eu tomei no movimento de transição de carreira, até vim através da Tugiash fazendo mentoria com o Thiago Diebe, e eu também cheguei atrasado porque eu estava numa outra conversa com uma outra agilista lá do Brasil, que é uma grande conhecida, então eu tô pensando em fazer retrospectiva dessa jornada, né, de troca de carreira e de transição. Dá para fazer, já tem algumas ideias. Mas muito bom, obrigada. Então tá, vou parar de gravar, vou fazer nossa fotinha aqui final. Tem mais alguma questão aí, Pedro? Era só mesmo isto. Pá, ficámos 2 minutos acima do tempo, mas acho que conseguimos gerir o nosso tempo. Coisa que eu espero depois, se vocês puderem preencher aqui a survey, é só para ver como é que eu posso melhorar da próxima vez. É anónimo e é só mesmo para mim, portanto, estão à vontade para dizer o que quiserem. Obrigada. Então tá, fotinho, gente. Vamos parar a gravação. Logo já estava a ficar impaciente, vamos gravar mais a foto.